foi? Como está o seu dia hoje de Páscoa? Como que foi para você? Nossa, hoje mais uma vez estamos em casa e hoje a gente está na minha casa celebrando a Páscoa. E nós queremos desejar uma Páscoa abençoada para você. Esta festa da Páscoa é a festa mais importante da palavra de Deus, mais do que o Natal, mais do que qualquer outra festa do ano. E por motivos que todo mundo nós sabemos, temos que estar em casa. E eu quero começar esse tempo aqui que a gente vai estar adorando a Deus, comemorando a Páscoa, agradecendo Jesus porque Ele deu a vida dele por nós, Ele se entregou por nós, agradecendo Deus Pai por ter dado Jesus por nós. Eu queria começar esse tempo de celebração e agradecendo, queria que nós orássemos e falássemos com o Senhor e pedíssemos para o Senhor estar nos abençoando nesse tempo. E que você, se você puder, fechar os olhos aí e a gente ora junto, também não precisa se você não quiser, tá bom? Vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, porque é um dia tremendo, porque é o dia no qual Jesus ressuscitou, é um dia no qual o Senhor Jesus está vivo, Ele não está morto, e nós queremos engrandecer o Teu nome, nós queremos exaltar, Paizinho, muito obrigado por ter dado Jesus, obrigado por ter sofrido tudo aquilo, obrigado por ter sofrido na cruz no meu lugar, no nosso lugar. Obrigado porque sem aquilo que você fez, Jesus, a gente não poderia ter acesso a Deus Pai. A gente não poderia estar orando, falando com o Senhor. E nessa noite nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar por tudo. Estamos muito, mas muito felizes porque você ressuscitou e você está vivo. Senhor, abençoa cada lar, cada família agora. Cada família, Senhor, que o Senhor possa estar entrando em cada lar aqui que está ouvindo, vendo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós vamos adorar o Senhor. E eu queria que você adorasse com a gente. Poder das trevas venci.
Glória a Deus, né? Aqui vocês estão vendo aqui na minha mesa que eu coloquei o suco de uva, coloquei o pão, coloquei peixe. Nossa, por que tem peixe na ceia de Jesus? Não, não tem. É que eu queria lembrar um pouquinho a respeito daquilo que Jesus fazia com os discípulos, sabe? Ele estava sempre mandando pescar, comendo com eles. Teve uma certa vez que Pedro foi no mar e Jesus já estava com o peixinho assado e eu queria lembrar disso. Mas a Páscoa não vale o peixe, tá bom, queridos? Amém. Interessante e é importante ressaltar, a Páscoa não só não vai o peixe, como também não vai ovo de chocolate, como também não vão essas coisas, né, que nós habitualmente trazemos para dentro daquilo que nós consideramos ser a festividade da Páscoa. Mas nós precisamos voltar para a palavra. Eu acho que a Páscoa deve ser um convite para o regresso às bases das Escrituras. E quando nós nos voltamos para a palavra, começamos a compreender muitas coisas, entre elas a essência de todas as coisas que Deus fez, faz e de tudo que Ele ainda há de fazer. E voltando para a palavra, pensando em Páscoa, nós vamos perceber que a mesa da Páscoa tinha uma outra composição. Os elementos principais que compunham a mesa da Páscoa era, na verdade, o cordeiro, que era assado no fogo, diríamos assim, algo até um tanto atraente, apetitoso, era uma carne de churrasco que eles comiam naquela oportunidade, mas era o cordeiro, era os pães ázimos, que na verdade são pães feitos sem fermento, e também tinha umas ervas amargas que eles comiam juntamente. Essa era a composição básica da Páscoa. Há alguns teólogos que afirmam que haviam outras coisas que também compunham a mesa, mas esse era o básico, segundo o que Deus manda pela palavra. Nós vamos depois perceber que em Jesus, na mesa que Jesus compôs para celebrar a Páscoa, ali tinha pão e também tinha o produto da vide, ou o que nós chamamos de suco de uva. Mas eu queria começar a falar com você, e eu acho oportuno ressaltar esse contexto todo nessa data tão gostosa que nos traz uma recordação a um tempo ou dentro de um aspecto um tanto triste, mas sobretudo com uma alegria imensa que ressalta no posterior. Triste porque foi na verdade um momento em que Jesus assumiu o nosso lugar, subiu a cruz e se entregou por nós. Esse é o ponto que traz uma certa tristeza se formos nos lembrar de todo o sacrifício, de todo o momento
desde que Jesus foi capturado no Getsêmani, por tudo que ele passou até chegar à cruz do Calvário. Mas então nos lembramos que literalmente, no momento oportuno, Jesus ressuscita. E a ressurreição é o que traz alegria para dentro do nosso coração e a certeza de que ele executou uma obra que tem muito a ver com a minha vida, tem a ver com a sua vida também. Porque Jesus, ele praticou, ele executou a obra da redenção. Mas vamos voltar para o começo. Se a gente for falar de Páscoa, seria difícil falar sem buscar em Êxodo, capítulo 12, e é o que eu gostaria de ler para você aqui, exatamente aonde nós temos o registro da primeira Páscoa, e a partir do versículo 1, Deus nos ensina da seguinte maneira: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, farei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça, com os pés e com a fessura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar, até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, o vosso sapato nos pés, e o vosso cajado nas mãos, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Eu diria que esse é o registro básico daquilo que nós compreendemos ser a Páscoa. Mas nós também sabemos que tudo que nós temos no Antigo Testamento é uma sombra para o Novo Testamento. Vamos fazer uma breve avaliação do que nós temos aqui nessa passagem, nessa instrução de Deus. O que nós temos anterior a isso é o povo de Israel todo tiranizado, escravizado pelos egípcios. Há mais ou menos 400 anos antes desse momento, o povo de Israel ainda, em poucas pessoas, um número de aproximadamente 70, desceram para o Egito quando José ainda era governador do Egito. E eles desceram para o Egito para se estabelecerem ali. A casa de Jacó desceu para ficar na terra do Egito. E foi separado para eles uma terra chamada Gósen, onde eles ficariam ali e poderiam desfrutar e poderiam passar toda a sua vida ali. A verdade é que o povo começa a crescer e se multiplicar no Egito, e isso começou a trazer um certo medo, algum pânico para a vida dos egípcios, principalmente para os governantes, no caso ali, o faraó na ocasião. E esse faraó decidiu, na verdade, nesse tempo em que a Páscoa vai ser praticada, até por medo da multiplicação do povo, porque o povo já era uma grande nação acuada e coagida dentro do Egito, esse faraó decidiu literalmente praticar uma tirania que já vinha sendo praticada a longo prazo, e o que ocorre é que Deus, com a sua grande misericórdia, seu infinito amor, decide libertar o povo. E Deus levanta um homem, Moisés,
e envia Moisés para literalmente tirar o povo dali. A verdade é que Moisés vem a mando do Senhor e ele vai tentar tirar o povo de uma forma um tanto passiva, falando com o faraó, mas o faraó vai endurecendo seu coração todas as vezes que Moisés vem e pede para sair. E o que ocorre é que Deus, por 9 vezes, derrama pragas para tentar mudar o coração de Faraó, e em nenhuma dessas 9 pragas, Faraó amoleceu o seu coração. E quando chega nesse episódio, o que nós vamos ver é que Deus literalmente decide colocar em prática o seu plano de tirar o povo de Israel do Egito. E esse plano começa exatamente com essa instituição da Páscoa. Se pararmos para pensar, nós vamos perceber que Páscoa tem a ver com libertação, Páscoa tem a ver com liberdade, Páscoa tem a ver com redenção. O que ocorre aqui é uma libertação de uma forma sobrenatural, porque Deus institui a Páscoa e através da instituição Deus estabelece um meio de diferenciar o seu povo de todos os homens e mulheres do Egito, fazer uma distinção do seu povo com os demais que ali estavam. E o que Deus pede é: vocês vão, num determinado dia, numa determinada hora, sacrificar o cordeiro. Esse sacrifício naturalmente tinha a ver com fazer verter o sangue desse animal. E aí vem uma instrução importante para o povo de Israel. Esse sangue derramado deveria ser usado com o seguinte propósito: fazer uma marca na porta das casas em que eles comeriam a Páscoa. Então deveria marcar as ombreiras e também a verga da porta com o sangue desse cordeiro que fora imolado, que fora sacrificado para a celebração dessa primeira Páscoa. E assim os israelitas fizeram, ainda os hebreus, né? Assim eles fizeram, sacrificaram o cordeiro e pegaram do sangue e marcaram a porta, porque Deus havia determinado que naquela noite ele passaria pelo Egito e faria juízo e também aplicaria justiça sobre os egípcios, porque foram aqueles que tiranizaram o seu povo. E aí então o povo deveria celebrar a Páscoa. Como eu falei, os elementos da Páscoa: o cordeiro, que haveria de ser assado a fogo, as ervas amargas e também os pães ázimos. E eles deveriam comer de um jeito todo especial. Se você observar, a Bíblia vai nos dizer aqui, olha, que eles deveriam comer da seguinte maneira, no versículo 11: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver, daquilo que nós estamos acostumados a celebrar até nos nossos dias, né? Fazemos um almoço e dentro desse almoço nós comemos chocolate e assim passa o nosso dia de Páscoa. Mas eu queria chamar a sua atenção para esse dia de Páscoa em particular, em especial. Não digo que você não deve ter um almoço, que você não deve comer um chocolate, se for o caso. Eu, particularmente, não tenho nada contra comer chocolate. Pelo contrário, eu até gosto muito. A questão é que nós não podemos confundir uma coisa com outra. Aqui o povo celebra a Páscoa e o propósito era a libertação. Esse era o propósito da Páscoa. E esse propósito deveria ser trazido à memória por estatuto perpétuo. Ou seja, era uma ordem que Deus estava dando de que o seu povo deveria celebrar a Páscoa, trazendo isso à memória, de que nessa oportunidade Deus literalmente operou uma libertação no povo de Israel. Eu fico pensando que isso tem muito a ver com a nossa realidade hoje em dia. Não a de celebrar a Páscoa nesse contexto em que nós acabamos de mencionar. O povo de Israel, sim, estava debaixo de um jugo, debaixo de uma tirania, vivendo algo extremamente ruim. E o que os faria lembrar desse tempo ruim, desse tempo amargo, eram as ervas que estavam sobre a mesa e que eles deveriam comer, sentir o sabor do amargo, para lembrar-se desse amargor que eles vivenciaram durante esses 400 anos de escravidão no Egito. Mas nós também podemos entender que nos nossos dias há tantas coisas amargas que nós temos que ingerir,
tanto sofrimento, tanta perseguição, tantas coisas que acometem as nossas vidas e que nós sentimos um sabor tão ruim, tantas perdas, tanto sofrimento, tanto desespero às vezes por uma situação financeira, desespero às vezes por uma situação de saúde, enfermidade presente, às vezes na sua vida, talvez até na vida de familiares, perda de pessoas que você ama tanto, que partiram, que morreram. Há tanto sofrimento hoje, há tanta coisa ruim que acometem as nossas vidas, algo que nos faz experimentar um sabor tão amargo da vida. E é sempre importante lembrar que a Páscoa, ela existe exatamente para nos fazer lembrar que existe livramento de tudo isso. Existe o como se libertar de tudo isso. Não vou dizer que nós não vamos experimentar coisas ruins, mas a verdade é que as coisas ruins que nós experimentamos, elas não vão durar para sempre. Era isso que Deus queria que o povo de Israel entendesse, que todo aquele amargor, aqueles 400 anos de sofrimento não iria durar para sempre. Deus estava provendo para eles uma liberdade, uma libertação. E essa libertação era por meio dessa celebração, dessa Páscoa. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico e a palavra usada é a palavra Pessah, que quer dizer passar por cima, pular além da marca. Quando Deus estabelece a Páscoa e pede para que o povo marque a porta de suas casas, e Deus na verdade diz assim: quando eu ver o sangue na porta, eu não entrarei naquela casa, ou não permitirei que o devorador ou o destruidor entre e provoque mortandade naquela família, naquela casa, mas passarei e não provocarei a morte naquela casa. É isso que Deus está nos fazendo entender. Quando nós literalmente compreendemos a Páscoa e nós recebemos a Páscoa como uma ordem de Deus para as nossas vidas, Ele também nos livra dessa mortandade, Ele também nos livra desse sofrimento, Ele também nos livra dessa tirania. Nós vamos encontrar uma celebração de Páscoa no Novo Testamento, especificamente no livro de Lucas, capítulo 22, Jesus vai celebrar a Páscoa. E na oportunidade em que Jesus vai celebrar a Páscoa, ele convoca os seus discípulos, manda que eles vão a um determinado lugar, prepare um ambiente para que eles possam celebrar a Páscoa. E no momento certo, deixa eu abrir aqui em Lucas, Jesus vai literalmente falar algo interessante, porque diz Lucas 22:14, ele diz assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Olha que interessante. Jesus, às vésperas de sua morte, ele vai celebrar uma Páscoa. E o interessante é que a mesa da Páscoa que Jesus celebra era, de uma certa forma, parecida com essa mesa que Moisés pediu para que o povo preparasse para celebrar a Páscoa no momento ou no dia em que eles iriam sair do Egito. Mas havia esses outros elementos na mesa que Jesus vai celebrar a Páscoa. Porque se você pegar a partir do versículo 19, Jesus vai tomar o pão, ele vai agradecer e ele vai também tomar o cálice e vai também agradecer e beber do cálice, comer do pão e beber do cálice. E o mais interessante é que Jesus ele vai celebrar isso e vai deixar algo muito claro, porque ele vai dizer no finalzinho do versículo 20: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Sabe, isso me faz pensar que lá em Êxodo, o sangue do Cordeiro derramado marcou a porta das casas, e essa casa marcada pelo sangue, o destruidor não pôde entrar. E Jesus deixa claro que agora, na nova aliança, existe também algo que foi liberado para marcar as nossas vidas. E uma vez tendo marcado as nossas vidas, nós não seremos de nenhuma forma tocados pelo destruidor. Seremos poupados, guardados, protegidos e, sobretudo, abençoados pelo nosso Deus. Porque assim como o sangue do Cordeiro marcou a porta das casas, lá em Êxodo, capítulo 12, agora aqui nós vemos que Jesus deixa claro
que o sangue dele é o que vai marcar as nossas vidas. E o interessante é que em Êxodo, o povo não foi obrigado a participar. O povo foi instruído a participar. E uma vez tendo participado, tornaria-se então um estatuto perpétuo, algo que eles deveriam celebrar anualmente. Assim também é conosco hoje. Nós não somos obrigados a aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, o que eu considero oportuno ressaltar e falar nesse momento. Mas nós podemos deliberadamente aceitar. Lá em Êxodo, as pessoas não precisariam estar dentro da casa marcada. Eles poderiam simplesmente ignorar a ordem de Deus e fazer a Páscoa do jeito que eles quisessem, ou simplesmente passar aquela noite do jeito que eles quisessem. Mas eles decidiram obedecer. E por que obedeceram? Eles foram poupados, eles foram protegidos, eles foram guardados por Deus. E logo em seguida, eles são livres dos egípcios para literalmente seguir Deus pelo caminho que Deus havia determinado para eles. Assim também é hoje. Você não precisa aceitar o sangue derramado na cruz por Jesus. Você não precisa aceitar Jesus. Mas a verdade é que lá, a casa que não tivesse a marca, o destruidor entraria e faria um estrago terrível. E hoje não é diferente. As vidas que não têm essa marca do sangue de Jesus, essas vidas estão literalmente suscetíveis a todo tipo de destruição, a todo tipo de prejuízo que o mundo pode proporcionar. Mas aqueles cujo sangue de Jesus os lavou, os redimiu, essas pessoas, elas literalmente têm a proteção, a presença protetora de Deus sobre as suas vidas. O que eu gostaria muito que você recebesse nessa noite, ou melhor, nesse dia de Páscoa, nessa noite que eu ministro para você, eu gostaria que você entendesse. Você pode celebrar a sua Páscoa sem Jesus, sem nenhum problema. Você não é obrigado a tê-lo. Mas fazer isso seria o mesmo que dizer: eu estou suscetível a todo tipo de desgraça, de sofrimento e de problema que o mundo pode proporcionar para mim. Mas escute, se você quiser nessa hora deixar que Jesus entre no seu coração e marque você com o sangue derramado naquela cruz, porque aquele sangue em mim faz entender que ali foi literalmente praticada a redenção. Redenção significa comprar de volta, e foi exatamente o que Jesus fez. Lá no Éden, o homem se vendeu para o pecado, entregando-se deliberadamente a uma força diferente àquela que estava sobre ele até o momento, que era Deus, entregando-se ao diabo por obedecer o que o diabo havia determinado. Então o homem vendido ao pecado tornou-se servo do diabo. E agora Jesus literalmente vai comprar o ser humano de volta por um preço de sangue, como a palavra diz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão de Deus. Mas Jesus quer trazer o homem de volta para a presença de Deus. E para isso ele vai pagar o preço, derramar o seu sangue puro, santo, imaculado, para que por meio desse sangue derramado ele pudesse nos redimir, nos resgatar, nos comprar de volta e nos trazer novamente para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído, a presença do Deus Todo-Poderoso, a presença do Criador dos céus e da terra. Jesus liberou o seu sangue para que eu e você pudéssemos ter a marca da redenção, a marca da promessa, para que tudo aquilo que é ruim nesse mundo não toque a sua vida, com o propósito de manter você distante, separado de Deus. Jesus quer você de volta. E é isso que eu gostaria que você deixasse entrar no seu coração. Volte-se para Jesus. Páscoa nada mais é do que voltar-se para Deus. Páscoa é retornar para o lugar correto, para a presença do Pai. Jesus quer isso. Eu gostaria que você deixasse que a Páscoa
verdadeira fosse celebrada na sua vida. Deixe Jesus entrar no seu coração. Deixe Jesus marcar a sua vida. Deixe Jesus trazer você de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Jesus não tem prazer em ver você escravo de tudo aquilo que te maltrata, tudo aquilo que castiga você. Jesus não quer você escravo da miséria, escravo das doenças, não quer você escravo dos vícios, escravo de todo tipo de problema que pode definitivamente acabar com a tua alegria. Jesus quer você na presença do Pai. Amém. Amém. Abre o teu coração nessa noite. Abre o teu coração nesse momento e deixa Jesus entrar na sua vida. E deixa Jesus verdadeiramente resgatar você. Porque a obra da redenção, embora tenha sido feita por Jesus e foi pago por Ele um preço muito alto, para mim é uma escolha. Eu decido se aceito ou não aquele sacrifício. E não é diferente para você. Você decide se aceita ou não o sacrifício de Jesus. Abre o teu coração e deixa Jesus entrar e transformar a sua vida. Jesus ama você e Ele quer te salvar. Isso é Páscoa de verdade. Não apenas ovo de chocolate, mas o amor demonstrado por um sacrifício incomparável. Isso sim é Páscoa. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. O desejo do meu coração é que Ele marque você com o sangue derramado na cruz. E que uma vez tendo marcado, você possa viver a sua vida sempre na presença desse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Eu gostaria de orar em seu favor nesse momento. Pai, alcança a esse ouvinte, a essa pessoa que assiste a esse vídeo. Alcança, Deus. Se essa pessoa já aceitou em algum momento Jesus como Salvador de suas vidas, como Senhor, que essa pessoa possa permanecer debaixo da tua proteção, sendo guardada, sendo abençoada pelo Senhor. Mas se essa pessoa ainda não teve a oportunidade de aceitar, que o Senhor o toque nesse momento. Espírito Santo, abra a porta desse coração. Abra a porta desse coração. Amoleça esse coração. Deus Pai, marque essa vida com o sangue derramado na cruz. E que essa marca possa trazer essa pessoa para um tipo de vida muito diferente daquele que ela tem vivido até esse momento. Abençoa, protege, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja tocado pelo Espírito Santo. Seja marcado pelo sangue de Jesus. E seja abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Pois assim eu oro e agradeço e abençoo a sua vida no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Em todas as vezes que nós celebramos a Páscoa na comunidade, na igreja, na célula, aonde nós participamos também de uma ceia. A ceia que nós celebramos na Páscoa é uma ceia simbólica. E eu gostaria que você também tivesse a oportunidade, muito embora domingo passado nós celebramos a ceia, nós celebramos a ceia que nós costumamos celebrar mensalmente na igreja. Ela vai ser um pouco parecida, mas eu gostaria de convidar você e toda a sua família a participar. Naquela, a gente ressalva para que participe apenas aqueles que literalmente entendem o que significa a ceia. Mas essa todos, desde o maior ao menor, seja você uma pessoa batizada nas águas, não entendendo ou não, apenas celebrar para que você entenda um pouquinho daquilo que Jesus fez, quando Ele fez a mudança da Páscoa celebrada do Antigo Testamento para a Páscoa celebrada no Novo Testamento. E o que nós temos aqui na mesa é o pão e o suco de uva também. Jesus, Ele na noite que vai celebrar a Páscoa, Ele, segundo a palavra nos ensina, Ele toma o pão, o que você poderia pegar aí, aqui todos nós temos, poderia pegar o pão aí, e Ele parte o pão, e eu gostaria que você também partisse, pegasse um pedacinho desse pão. Na verdade, esse pão tem um significado muito importante
nessa nova aliança, porque ele representa o corpo de Jesus, um corpo que foi moído, torturado, castigado, maltratado, mas tudo isso para que se pagasse o preço da redenção. E Jesus passa por tudo isso. Por isso é importante, quando nós comemos o pão, mastigar bastante esse pão, para que nós tenhamos um pouquinho da consciência do que foi que Jesus passou, sendo moído pelos nossos pecados. Então eu gostaria que você também pegasse esse pedacinho de pão e comesse ele, mas não se esqueça de mastigá-lo. Porque mastigar esse pão nos faz entender o preço que Jesus pagou na cruz. Há quem celebre o nascimento de Jesus, e eu diria que isso não é errado, mas o propósito da vinda de Jesus não foi para que ele pudesse nascer e nos dar um dia de celebração no seu nascimento. A prova disso é que nós nem temos na Bíblia registrado o dia do seu nascimento. Mas o dia de sua morte, esse ficou literalmente registrado, marcou a história de toda a humanidade. Jesus veio especificamente para morrer, porque a morte dele é o que nos garante vida. Depois de ter ceado, Jesus então pega o cálice e ele vai dizer: este cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança. É o meu sangue que será derramado por vocês. E na verdade, quando nós bebemos desse cálice, nós precisamos trazer à memória que Jesus verteu até a última gota de sangue. Porque a palavra também diz que quando ele estava na cruz, já morto, antes de tirá-lo da cruz, ter certeza de que ele estava morto, foi enviado um soldado para que o perfurasse com uma lança. E quando esse soldado perfurou Jesus com a lança, não mais saiu sangue de Jesus, mas água, porque o sangue já havia sido todo vertido. A verdade é, ele verteu o sangue para que eu e você, literalmente, pudéssemos experimentar um tipo de vida que Deus tem preparado para nós. Então, se você puder, aí onde você está, beba um pouco desse cálice. Essa é a Páscoa da nova aliança. O pão e o suco de uva. Assim celebramos a verdadeira Páscoa segundo a palavra de Deus. Celebre a Páscoa e deixe Deus abençoar a sua vida. Deus ama você e tem muito para fazer na sua vida. Deus não quer você à mercê de uma vida sofrida, mas quer você à mercê dele, porque ele proporciona para você vida e vida com abundância. E eu gostaria muito que Deus abençoasse a sua vida plenamente. E eu acredito que esse não é o único desejo, ou o desejo apenas do meu coração, mas o desejo de todos os que aqui estão. Que Deus abençoe você. Nós ainda vamos adorar a Deus com mais um cântico. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu
Ele ressuscitou. Nunca se esqueça, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Que Deus abençoe imensamente a sua vida.